que acontece com o corpo? Após a morte, descubra os segredos assustadores. Você já se perguntou o que acontece com o corpo humano depois que a gente morre? É uma pergunta que nos assombra desde o início dos tempos. O que a ciência diz sobre esse processo misterioso pode te deixar de queixo caído. Prepare-se. Nos próximos minutos, você vai descobrir os segredos mais sombrios do nosso corpo, depois do fim. A morte é frequentemente retratada como um momento singular no tempo, um interruptor que é desligado. Mas a realidade, como descobriremos, é muito mais complexa. Pouco depois que o coração bate pela última vez e a respiração cessa, mudanças sutis começam a acontecer. Os músculos, ainda retendo um último vestígio de oxigênio, podem se contrair. Se o ar residual for expulso da traqueia, ele pode causar um som arrepiante, um gemido fraco, quase imperceptível, ou até mesmo um suspiro, uma despedida fantasmagórica que ecoa a fronteira entre a vida e a morte. Um dos mitos mais persistentes sobre a morte é a ideia de que unhas e cabelos continuam crescendo muito depois de partirmos. É uma imagem perturbadora, que alimenta a nossa fascinação pelo macabro. Mas a verdade, como muitas vezes acontece, é menos estranha que a ficção. O que realmente acontece é que a pele ao redor das unhas e do couro cabeludo retrai à medida que o corpo desidrata, dando a ilusão de crescimento. Uma ilusão convincente, sem dúvida, mas uma ilusão, no entanto. Imagine, se puder, testemunhar um cadáver se mover, não em um filme de terror, mas, na realidade, tão perturbador quanto parece, houve casos documentados de cadáveres exibindo movimentos involuntários após a morte, espasmos musculares, pequenos tremores e até mesmo o levantar de um braço foram observados. Essas ações assustadoras são, na verdade, causadas por impulsos nervosos remanescentes, os últimos sussurros de um sistema nervoso que está se desligando. Um lembrete arrepiante de que mesmo na morte, o corpo pode nos surpreender. Chapter 4. Olhos e língua. Protuberâncias grotescas. À medida que os delicados processos da vida dão lugar à inexorável marcha da decomposição, o corpo sofre uma série de transformações. Uma das mais impressionantes e perturbadoras envolve os olhos e a língua. Com o tempo, os gases produzidos durante a decomposição se acumulam dentro do corpo. Esses gases podem fazer com que os olhos e a língua inchem, criando uma protuberância grotesca e distorcida. Uma visão perturbadora que ressalta a natureza transitória de nossa forma física. Chapter 5. A paleta da morte. As cores da decomposição. A morte não é um evento singular, mas um processo, uma jornada complexa que se desenrola em etapas. Uma das primeiras mudanças visíveis é a mudança dramática na cor do corpo. Com o coração já não bombeando sangue, ele se acumula nas partes mais baixas do corpo, criando uma descoloração azul arroxeada conhecida como livor mortis. É um lembrete sombrio de que a força vital que uma vez animou este corpo se foi, deixando para trás apenas uma casca vazia. Capítulo 6. Sinfonia sombria. Os sons da decomposição. Mesmo na morte, o corpo humano permanece um ecossistema complexo. Dentro do intestino, a vida bacteriana continua, prosperando nos restos mortais de seu hospedeiro. À medida que essas bactérias trabalham, elas produzem gases, metano, dióxido de carbono, sulfeto de hidrogênio, uma mistura potente que pode causar uma variedade de sons perturbadores. Borbulhas, grunhidos, estalos, todos emanando do cadáver, uma sinfonia sombria que acompanha o banquete macabro ocorrendo dentro. Capítulo 7. Rigor mortis. O abraço rígido da morte. Entre 2 e 6 horas após a morte,
um fenômeno fascinante toma conta do corpo. Os músculos, antes flexíveis e responsivos, começam a se enrijecer, prendendo o corpo em um abraço rígido conhecido como rigor mortis. Esse enrijecimento, causado por uma mudança química nos músculos, pode durar até 48 horas, dando ao cadáver uma aparência estranhamente rígida. É como se a morte estivesse afirmando seu domínio sobre o corpo, preparando-o para sua jornada final. Capítulo 8. A fome interior. A autodigestão. A morte marca o fim da vida como a conhecemos, mas também sinaliza o início de um novo processo, a autodigestão. Sem o suprimento constante de oxigênio e nutrientes, as células do corpo começam a se decompor, liberando enzimas que digerem os tecidos ao seu redor. O pâncreas, irônico, é frequentemente o primeiro órgão a sucumbir a esse processo, liberando suas poderosas enzimas digestivas para iniciar a quebra do corpo de dentro para fora. Outro, a beleza sombria da morte. Assustador, né? Explorar os aspectos mais sombrios da morte pode ser desconfortável, mas também é profundamente fascinante. É um lembrete da nossa própria mortalidade e da incrível complexidade do corpo humano. Mas tudo isso é parte da natureza, um processo que nos conecta à vida e ao mistério do fim. Se você curte curiosidades que arrepiam, já se inscreve no canal e ativa o sininho. E me diz aí nos comentários,